Oi, pessoal, tudo bem? Vocês vão assistir agora mais uma edição do CPCast, onde a gente fala sobre obediência. Infelizmente, nessa mudança que a gente está fazendo para começar a transmitir, eu dei uma vacilada e uma das câmeras não gravou. Então a gente achou melhor deixar só o áudio aqui no YouTube do que ficar um negócio estranho para vocês, tá bom? A gente está tentando, de vez em quando a gente vai fazer umas besteirinhas dessa, mas vai melhorar, tá bom? Então tenham um pouquinho de paciência e me perdoem por esse equívoco. O episódio tá legal, o áudio tá excelente, então você pode escutar esse episódio, né, como se fosse no versão antiga ainda, e a partir do próximo, se tudo der certo, a gente volta com um vídeo cada vez com mais qualidade para vocês, beleza? Começamos? Começamos! Mais um episódio do CPCast. Mais um. Mais um cenário diferente. A gente tá testando, a gente tá tentando. Né? Hoje não ia dar pra gravar onde a gente grava normalmente, então... Nos falem nos comentários se tá bom ou não. Qual cenário vocês preferem? Boa. E aí, Gabi, o que a gente trouxe hoje? Temos pra hoje... obediência, na verdade, né? O meu filho não me obedece. O que eu faço? Por que a gente vai falar disso? Porque colocamos uma enquete, eu coloquei uma enquete no Instagram e foi um dos temas que as pessoas mais votaram. O outro ficou 2 votos para baixo, mas aí a gente traz na próxima semana. E se você não segue a gente nas redes sociais... Siga no Instagram. O seu Instagram é? Luciano.mnogueira. O meu é gabriela.lsrosa. Eu vou decorar isso em algum momento, melhor do que isso. E aí a gente vai trazer, porque eu acho que a obediência é uma das coisas que deixam os pais mais irritados ultimamente. Sim. Também dá, lembrei, para botar um comentário no YouTube, se inscrever, curtir, dá para interagir pelo YouTube também. O podcast é mais difícil de pessoal que só ouve, mas o pessoal que está assistindo pode conversar aqui com a gente, que a gente lê tudo que vocês colocam. Responde. E responde também. Boa. Vai. E aí, obediência? Obediência é muito importante. É um dos assuntos que eu acho que deixa as mães de cabelo branco e os pais carecas. Sim. Eu comecei a raspar o cabelo depois de ser pai, então não posso discordar. Faz sentido. Faz sentido. Mas vamos lá. Quando a gente fala... O que a gente vê, na verdade, óbvio que a gente botou enquete, eu falei o que as pessoas gostariam, mas a gente vê muito isso nas crianças, né? Aqui dentro da escola mesmo e nos ambientes que a gente vive. É uma das coisas que os pais realmente têm dificuldade. E na frente dos outros é pior ainda, né? Todo mundo que é pai hoje ou que é mãe já viveu aquela dupla sensação, né? Aquela sensação contraditória de um dia estar no shopping antes de ter filhos e ver uma criança fazendo uma birra daquelas e falar, porque o pai e a mãe, se eu fosse, faria, comigo não vai tal. fazer. E aí, quando acontece com você, né? Porque acontece com você em algum momento, não importa quem você seja, quantos seguidores você tenha no Instagram, se você fala de família ou não. Quando acontece com você, você fala, não tem jeito, aconteceu. É isso. E aí, na verdade, a obediência não está ligada só a essas situações extremas, né? Óbvio que a gente está dando exemplo aqui, o Luciano falou do shopping, da birra quando desobedece ali, mas a obediência está ligada a outras coisas até menores, né? Crianças obedientes não são só aquelas que obedecem numa situação extrema de um shopping, de uma festa, de qualquer outro ambiente que a gente esteja. Mas antes de eu falar de fato sobre obediência, de eu introduzir esse assunto, eu queria que você falasse, por favor, porque você já trouxe uma vez, falou sobre isso, sobre a clareza que os pais têm que ter sobre limites. Porque Sim. Isso é uma das coisas que trava a obediência. Porque, eu vou deixar meu filho fazer isso. Você tem que ter clareza do que você vai deixar ou do que você não vai deixar para que você consiga impor a obediência ali ao seu filho, pedir que ele seja obediente. Então, eu queria que você falasse sobre limites. Beleza. Eu costumo falar, e que bom que eu lembro, porque às vezes as pessoas... você já falou disso antes. Eu falei, né, vamos lá. Tanta eu coisa, não combinei nada, né, não foi combinado. A gente combinado. não combina, mas vamos lá, limites. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de limite, tá? Os limites definitivos, os limites negociáveis, né? E os limites, digamos, ajustáveis, tá? Então, existem limites que devem ser ultrapassados, existem limites que devem ser negociados e existem limites que devem ser sempre respeitados.
E isso é uma coisa muito dinâmica ao longo da vida da criança. O exemplo recente que eu gosto de dar, não sei nem se a gente falou isso no episódio anterior, mas acho que não, mas é quando você passou a deliberadamente interromper o desenvolvimento do seu filho. Ah, não, eu não faço isso. Faz sim, quer ver? O bebê lá levantou a cabeça. Foi o primeiro movimento que ele fez, né? Tem o tempo de barriguinha para baixo, o tummy time, que ele fica lá de barriguinha para baixo, exercitando o pescoço, os bebês odeiam, mas tem que ser feito, tem que acontecer. Depois disso, tem o rolar, o sentar, o arrastar, o engatinhar, o andar, o equilibrar, correr, saltar. Até aí todo mundo vai. Depois do saltar, viria o escalar. O escalar é definitivamente o terror das mães, das professoras e das coordenadoras. Não é, Gabi? Eu tô arrepiada já aqui só de lembrar das cenas. Pois Detesto. Porque a criança teria que escalar, teria que se pendurar, teria que fazer uma série de outros movimentos para se desenvolver completamente. Mas chega um momento, e às vezes é no próprio andar, no próprio correr, que a gente já começa a botar mais alguns limites, mas chega uma hora ali que a gente põe uma barreira mais dura. Que a gente fala, não pode fazer isso. E óbvio, né? É por segurança, mas a gente também está interrompendo um processo de descoberta de movimento. Então a gente tem que saber equilibrar isso. Não pode ser só a neura do não quero que faça, é perigoso e tal. Esse é um exemplo de um limite que vai tendo que ser ajustado ao longo do desenvolvimento da criança. Perfeito. Então, todo mundo quer que seu filho, sei lá, faça uma luta, faça uma ginástica olímpica. E essas atividades, elas envolvem movimentos que, para quem está olhando de fora, para quem nunca praticou aquilo, são movimentos arriscados, né? Sim. No judô, por exemplo, a criança tem que aprender a cair. Então ela vai fazer um rolamento, vai ter que dar uma cambalhota, vai ter que fazer coisas do tipo. Na ginástica olímpica, ela vai chegar uma hora que vai dar uma estrelinha, vai dar um mortal, vai fazer uma rondada, que são movimentos que, para quem não é treinado, são movimentos perigosos. Mas a partir do momento que você aprende como fazer esse movimento e faz várias vezes e treina, você consegue fazer ele com bastante segurança. Então, esse limite vai sendo expandido. Esse é o primeiro tipo de limite. O segundo tipo de limite é aquele que nunca pode ser quebrado. É aquele limite de segurança de verdade, onde você, por exemplo, nunca vai deixar uma arma de fogo perto de uma criança. Ou você mesmo, que você ache legal atirar, que você pratique o esporte, ou que você trabalhe numa força de segurança, você nunca vai se descuidar perto de uma arma de fogo. Você nunca vai brincar com arma de fogo. Esse é um limite inegociável. Inegociável. Nunca pode ser ultrapassado. Você nunca pode atravessar a rua sem olhar para o lado. Não importa quantos anos você tenha, não importa o seu nível atlético, não importa a sua coordenação motor, não importa nada. Você não pode atravessar a rua sem olhar para o lado. Sim. Né? Então, a gente já falou de um limite que vai ser expandido com o tempo. A gente já falou de um limite que é intransponível. E a gente pode falar de um limite que é negociável. Que em alguns momentos eu posso permitir, em outros momentos eu não vou permitir. Então, para dar um exemplo aqui, tempo de tela. Boa. A gente pode usar isso para tempo de tela. Por quê? Porque, no geral, a gente quer botar um limite mais duro no tempo de tela. Mas aparecerão situações na nossa vida onde vale a pena esquecer aquele limite por um dia ou dois. A criança pegou um resfriado, vai ficar em casa. Deixa a televisão um pouquinho, deixa ficar deitadinho ali, não vai matar ninguém. Né? Quando a gente fala de adulto, tem uma série de coisas que a gente pode relacionar esses limites também. Mas o importante é entender que a gente não vai ter sempre não para todas as situações, nem sempre sim para todas as situações. A gente tem que entender qual o melhor tipo de limite que se aplica naquela situação e aplicar consistentemente, com consistência, para que a gente tenha um bom resultado na criação dessas crianças e, por consequência, na obediência também. Boa, beleza. Eu acho mais fácil... A gente brinca com esse negócio de negociável e inegociável. Teve uma mãe numa reunião aqui,
inicial do início do ano é ótimo, né? A primeira reunião do ano. E essa mãe perguntou, a gente tá falando sobre boia, né? Na educação infantil. E essa mãe perguntou, mas isso é negociável? Eu falei, não, isso é inegociável. A boia na educação infantil é inegociável. E aí uma mãe tava falando sobre festinha de aniversário, também na reunião. E aí ela falou, mas é negociável a família vir? Então, eu tô trazendo isso do negociável e inegociável, porque pra gente adulto, a gente também precisa ter clareza do que é negociável, do que a gente pode discutir e do que a gente não vai discutir. Então vamos pegar esses exemplos aí. O da festinha é inegociável permanentemente. É o intransponível. Por quê? Porque nenhuma série vai poder. Sim. Né? Até uma questão de segurança, né? A gente falou muito de segurança esse ano em escola. Na reunião inicial isso ainda não era um tema. Não. Mas ali por volta de março, final de março, abril, se você falar, não, olha, porque não pode entrar na escola, todo mundo ia entender bem e ia ficar mais fácil colocar esse limite como inegociável. Até saiu uma lei essa semana aqui no estado do Rio que permite, a partir de agora, que as instituições de ensino peçam um atestado de bons antecedentes dos funcionários e dos colaboradores. Antes, na maioria das profissões, não é permitido, mas agora já é. Então, você está vendo como os limites também vão mudando, né? Um limite que era difícil a gente colocar como intransponível, de entrar a família, porque não dá para controlar acesso cada vez que tiver um aniversário, agora já ficou mais simples, já ficou mais aceitável, né? E o limite da boia na natação é um limite que vai ser mudado daqui a pouco. Sim. Então, ele precisa ser ultrapassado em algum momento. Vai chegar uma série onde pode tirar a boia. Vai chegar uma série onde o normal é estar sem boia. Né? Vai chegar uma série onde estar de boia é muito estranho. Sim. Né? Então, ele vai se movendo. Ele é inegociável hoje, mas ele vai se movendo. A gente quer que a criança supere isso. Passe por isso e mude esse limite que antes era inegociável e agora é uma coisa que a gente tira dali. Exatamente. Beleza. Agora, relacionando os limites com a obediência, né? E aí, falando a palavra que eu gosto bastante, que é virtude, a obediência ela é uma virtude, na verdade. Ela é um bem a ser adquirido. E as pessoas têm muito medo de falar sobre obediência porque elas acham que obediência está ligado a uma coisa muito restrita, uma coisa muito cartesiana, uma coisa muito rígida. Nossa, fulano fala, o filho vem. Fulano não sei o quê, aquela coisa bem, sabe? Aquela casa bem esquisita que as pessoas ligam obediência a isso, a uma rigidez muito grande. E não tem nada a ver com isso, né? Obediência, na verdade, o início disso é para a gente conseguir que as crianças lá na frente façam boas escolhas. Então, ter e trabalhar a obediência logo nos primeiros anos de vida é que lá na frente essa criança consiga fazer boas escolhas. Então, obediência tem a ver com ser uma criança livre, conseguir fazer boas escolhas lá na frente. E aí, quando a gente fala de obediência, quando as pessoas pensam, né, meu filho não... Uma crítica dos pais, né? Meu filho não me obedece. Eu acho que tem que voltar um pouquinho e perguntar por que o seu filho não te obedece e quando o seu filho não te obedece. Porque também tem aquela... A gente falou disso num podcast, eu acho que foi no primeiro que a gente gravou vídeo. Você tem que escolher as batalhas que você vai enfrentar. Você precisa escolher quais são as batalhas que você vai enfrentar. Então, seu filho te desobedeceu numa situação que, cara, tem necessidade de você estar ali enchendo o saco por isso. Então, escolha as batalhas que você vai enfrentar com o seu filho. E lembre-se que obediência ela precisa ser trabalhada na primeira infância. Depois fica muito mais difícil falar sobre isso. E aí a pergunta para você é a seguinte: você acha que os pais, na sua percepção, no que você entende e vê de educação, que os pais tendem a botar, vou falar um termo feio, cagar regras aleatórias, ou isso reverbera lá na obediência? Você vê isso acontecendo? Eu vejo um pouco dos dois. Vejo isso. Hoje em dia eu tenho visto mais uma preocupação de muitas famílias em tentar fazer o que elas chamam de uma educação livre. Onde a criança teria uma liberdade de escolha
e teria muita voz das suas preferências. O que é importante a gente notar para os dois casos? Tanto para quem inventa muita regra... ele usa um termo bonito, gente. Obrigada. quanto para quem gosta dessa ideia de educação livre. Uhum. Que o primeiro impacto que uma criança sente e de admiração até dos pais é em relação à autoridade. Perfeito. A criança ama, adora, ela tem fome de saber como ela precisa se comportar. Então, quando a gente dá essa segurança, quando a gente mostra de uma forma coerente qual o comportamento que a gente espera daquela criança, ela fica apaixonada pela gente. É uma coisa assim muito legal de se ver. É ação e reação. E então essa coerência da nossa expectativa e essa demonstração de autoridade não é autoritarismo, né? Tem sempre um chato nessa hora. Não é autoritarismo, é autoridade. É mostrar que você sabe o que é melhor, mostrar que você tem segurança para conduzi-la pelo melhor caminho. Exatamente. Crianças amam isso, tá? Então, quando você inventa muita regra, vai haver uma falta de coerência e a sua autoridade vai ficar diminuída. Quando você dá escolhas demais para quem não está preparado para fazer essas escolhas, primeira coisa que você gera é ansiedade. Sim. Segunda coisa que você gera é a ausência dessa autoridade também. Sim. Então, o mais importante é que o pai e a mãe entendam como ser essa figura de autoridade para os filhos. Né? A gente hoje tem um relacionamento muito ruim no Brasil e no mundo todo com a classe política, com a justiça. Né? A gente tem uma imagem muito ruim da justiça, que a justiça é lenta, que a justiça não toma as atitudes que devia, que a justiça é quase que um parasita da sociedade. Fala-se muito de regalias, de privilégios, de coisas do tipo, né? Da carteirada, você sabe com quem que você está falando, aquela coisa toda. Então a gente tem uma imagem de autoridade que se associa com essas instituições que acaba manchando um pouco. A autoridade não é isso. A autoridade é um conceito, é um universal que deveria ser representado por essas instituições e que é mal representado. Mas isso não deveria desfazer na nossa cabeça a importância da real autoridade. Sim. Então, quando eu falo de autoridade, eu estou falando desse universal, não da imagem que a gente tem das nossas autoridades. Você está falando com autoridade, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da outra autoridade, da de verdade. Então, aprender a ser isso para o seu filho, aprender a ser isso para a criança que está ali lidando com você naquele momento, é importantíssimo. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é isso, né? Como ser essa figura de autoridade. O outro ponto importante, e aí do outro lado, né, dessa educação mais livre, é o seguinte. A criança está formando na terceira camada, né, na terceira etapa do desenvolvimento dela, ela está formando a razão dela, ela está aprendendo a usar a razão. Quando ela está fazendo esse processo, ela precisa organizar os estímulos que ela recebe do mundo. Então ela vai sentir cheiros, ela vai ouvir vozes, ela vai sentir sabores, ela vai sentir frio, calor, ela vai sentir toque. Tem uma série de informações que o mundo joga pra gente. E nessa fase a criança está organizando essas informações. Então ela precisa de um modelo para organizar essas informações. E esse modelo vem da família. Essa estrutura vem da família, vem da rotina, vem dessas ações que são repetidas dia a dia na vida dela, na casa dela. Se você não quer oferecer essa estrutura, se você não quer oferecer esse modelo, alguém vai oferecer. Porque a criança está buscando isso. E aí tem um outro problema, porque a próxima etapa, a quarta camada da personalidade, é uma camada de fechamento dos contornos afetivos, onde a gente vai entender o que a gente gosta, e quando a gente articula afetividade e razão,
a gente vai entender o que a gente se sente motivado a fazer. A gente vai perceber as nossas motivações. Quando a gente percebe as nossas motivações, a gente já tem um pano de fundo muito bem traçado para entender qual vai ser a nossa ação no mundo. Como é que a gente vai se comportar como pessoa. E aí é que está o problema. Por quê? Porque se você não fez esse papel de mostrar para a criança o que é gostável, o que é detestável, ou o que é amável e o que é detestável, e como organizar esses estímulos que ela recebe do mundo, alguém fez isso por você. Pode ter sido a cultura circundante, pode ter sido um grupo de pessoas na escola, um grupo de amigos. Então, é uma ilusão que você está deixando o desenvolvimento daquela criança acontecer livremente e que você está respeitando a individualidade daquela criança. Você está simplesmente abrindo mão de fazer o seu papel e deixando que outra pessoa que você não conhece, que não ama o seu filho, que não está nem aí para o bem-estar futuro dele, fazer esse trabalho. Quando você não exerce a sua autoridade, você exerce abandono. A analogia é isso aí. É essa. Se você não exerce a sua autoridade, você está abandonando e alguém vai exercer no teu lugar. Não ache que vai ficar, que esse buraco, que essa cadeira vai ficar livre. Que por causa disso vai crescer uma plantinha livre, desimpedida. Com voz. Isso eu gosto desse negócio de voz. Que bom, né, que tem voz. Eu gosto dessa parte. Quando as pessoas relacionam obediência, elas também relacionam muito com medo, né? Porque fulano, filho de fulano, ou fulano obedece porque tem medo da mãe, porque tem medo do pai. O fruto da obediência, ele não é medo, né? Quando a gente fala de obediência, não é pelo caminho do medo que a gente quer conquistar essa autoridade e esse respeito e essa obediência para a criança. Se está fazendo por esse lado, está fazendo errado. Se a pessoa conquista a autoridade pelo medo, ela está conquistando de maneira equivocada. Aquela criança não tem que ter medo do pai ou tem que ter medo da mãe. Mas, quando existe... Por isso que eu falei da clareza, né, das regras, do cagar regras, da clareza do que para você é importante. E hoje eu vejo os pais sem saber o que é importante e relevante de fato para eles na educação. Então, é importante que meu filho escolha o caminho do bem, é importante que meu filho seja educado, é importante que meu filho... Beleza, eu espero que você ache de verdade isso, que você consiga conquistar isso com o seu filho. Mas quando você não tem clareza desses objetivos, vira um verdadeiro inferno, porque qualquer coisa que seu filho faça vai ser desobediência, qualquer coisa que seu filho faça vai estar errado, porque você não tem clareza do que é importante de fato ali naquele processo. Então, se você está conquistando a sua autoridade dentro de casa por medo, não tá legal, não é esse o caminho que a gente quer com as crianças. E aí, como é que os pais testam se os filhos são obedientes ou não são obedientes e se aquilo ali internalizou da maneira correta e não pelo medo? Quando eles conseguem fazer as escolhas sem os pais da maneira que foi ensinada a serem obedientes. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Você tem a regra lá na sua casa que seu filho... sei lá, tem que botar o prato na pia ou tem que botar a roupa dele no cesto. E ele é obediente quando ele faz isso, né? E aí você foi viajar por 2 dias. Você saiu de casa por 2 dias, seu filho ficou com a sua mãe, com a pessoa que cuida da sua casa, com o pai da criança, enfim. E quando você volta, você percebe que aquilo ali continuou acontecendo mesmo sem a sua fala de estar em casa realizando, lembra que a roupa é no cesto. Quando isso acontece, significa que o seu filho é obediente. Significa que aquele hábito foi instituído naquela criança da maneira correta. Quando não acontece, o seu filho não é obediente, ele não internalizou aquilo ali da maneira correta. Significa que está perdido? Não, às vezes você está fazendo por pouco tempo. É um criminoso, é um degenerado. Exatamente. Você está fazendo por pouco tempo, às vezes precisa insistir mais um pouquinho, ter mais constância nisso. Mas tem outro lado. Quando você liga... Tá viajando, lembra do exemplo, tá viajando. Você já colocou a roupa... Isso é medo. Isso aí você está instituindo a obediência por medo, porque ele está esperando que você fale, porque senão ele vai ter uma consequência.
castigo, não pode falar a palavra castigo, mas senão ele vai ficar sem o videogame, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? A roupa no cesto não tem nada a ver com o videogame, mas tudo bem. Então, busquem a autoridade, busquem a obediência por medo. E eu acho que faz sentido dizer que tá dando certo quando eles conseguem fazer boas escolhas. Busquem ou não busquem? Busquem o quê? Busquem por medo ou não busquem? Não busquem. Eu falei busquem. Eu acho que sim. Desculpa, não busquem por medo. Então tá. Não busquem por medo. E entendam que quando vocês estão fazendo... Quando eles começam a fazer escolhas sozinhos e essas escolhas são boas, a obediência tá dando resultado, tá dando certo. Faz sentido? Faz sentido. Eu só acrescentaria o seguinte. Você já tocou nisso, né? A obediência, ela é algo que vai se ajustando com o tempo também. Então, existem momentos na vida onde ela está sendo construída, né, para uma determinada ação, para uma determinada... para a construção de uma determinada virtude. E ela é frágil. E daqui a pouco ela se solidifica. Mas daqui a pouco muda a fase de novo. Né? E aí você vai precisar instituir um novo hábito. Não é automático. Não é porque a criança já obedecia colocar o prato na pia que agora ela vai obedecer tirar a roupa molhada da mochila. A gente sempre fala isso, né? O pai e a mãe são uma vontade auxiliar. Então, para ter um conjunto de bons hábitos formados, você vai precisar fazer um trabalho constante. E aí, a dica que eu sempre dou é o seguinte: tenha clareza na comunicação. O que você fala não é o que o outro entende. Se você está falando com uma criança, mais intensa ainda tem que ser essa preocupação e esse cuidado na forma como você vai se expressar. Sempre dou esse exemplo. Já tem isso em outros podcasts, mas se você quer que um bebê, uma criança de 1 ano e pouco, segure alguma coisa, você não deve falar não deixa cair. Você deve falar segura forte. Nem firme, porque firme de repente não está no vocabulário ainda. Então, o vocabulário da criança é importante, o comando é importante, que às vezes eu vejo, né, você está vendo uma criança fazendo alguma coisa e a mãe grita de lá: olha só, você vai se machucar. Cara, tem criança que não ouve nada quando a mãe fala isso. Por quê? O que é você vai se machucar? É só uma chata, né? Falando. É uma previsão? É um desejo? É uma profecia? Perfeito. Né? Ou então, toma cuidado. Como é que toma cuidado? Eu não sei tomar cuidado ainda. Não aprendi a tomar cuidado. Tem uma figurinha muito boa em relação a isso. Eu acho que eu estou tomando cuidado, inclusive. Quando as pessoas estão doentes, você fala assim, se cuida. E aí a figurinha é... Você já viu essa figurinha? Não. Aí você manda a figurinha pra pessoa, se cuida, tá doente. E aí a figurinha é ela segurando ela mesma. Tipo assim, como é que eu me cuido? Sou eu me segurando. É esse exemplo aí que você deu. Para um adulto, beleza, a gente entende. É uma expressão que a gente está acostumado a usar, né? Mas tenta falar isso para um gringo, né? Até vai, né? Tipo, cuide de você mesmo, né? Take care of yourself. Mas, de repente, em alguma língua isso não traduz. Sim. Por quê? Porque é uso da linguagem, é o jeito que a gente já está acostumado. Para a criança, ela está acostumada? Não. Se não tiver, toma cuidado. Toma cuidado, como assim? Eu estou tomando cuidado. O que eu estou fazendo que é descuidado? Né? A criança não tem aquele negócio. Não, porque quem corre, a criança não tem a coordenação motora ainda totalmente desenvolvida, então ela pode tropeçar, ela pode cair. A criança nem sabe que ela pode quebrar um braço, torcer um tornozelo. Ela não está nem aí para isso. Ela nunca viu isso acontecer às vezes. Sim. Então, olha, para de correr. Para de correr ou ande mais devagar. Ou para prestar atenção no que tá ali, né? Olha para não sei o quê. Isso. Aí fala onde é que ela vai tropeçar, entendeu? Fica mais simples. A outra dica é a seguinte: eles querem nos agradar. Eles querem aparecer pra gente. Foi o que eu falei no início. O primeiro impacto, o primeiro motivo de admiração na vida de uma criança é pela autoridade do adulto, é pela autoridade do pai e da mãe. Então, quando você fala eu quero, eu preciso, né, faça isso para mim, aquilo tem um peso muito grande na criança.
Óbvio, existem crianças que já foram meio que deseducadas disso. Né? Elas já adquiriram hábitos que são desejosos, que são prazerosos e que quando você mandar parar agora, vai ser mais difícil. Sim. Normalmente, se não for um caso muito extremo, uma boa conversa prévia, uma boa explicação já dão um grande resultado. Fala, olha, você sabe que eu gosto muito de você, você sabe que eu quero o seu bem, eu sei que você gosta de tal coisa, mas eu estou preocupado porque isso vai te fazer mal. Vamos começar a reduzir? Vamos começar a ficar menos aqui? Vamos fazer menos dessa coisa? Comer menos dessa comida? Normalmente isso já é um preâmbulo, já é uma preparação suficientemente boa para você pelo menos ter o ânimo, a boa vontade da criança para tentar mudar um comportamento. Se o comportamento não está arraigado ainda, dá para fazer de uma maneira até muito mais simples. E mais rápido, né? E mais rápida. Então, demonstre essa sua vontade por um bom comportamento. Deixe clara o que é uma boa ação para você, que você vai ver que a criança vai começar a se esforçar nesse sentido. Esteja presente como vontade auxiliar, lembrando ela, reforçando esse desejo, até que aquele hábito comece a se formar. A partir do momento que aquele hábito começa a se formar e a gente repete ele uma série de vezes, aquilo entra na rotina, aquilo se torna uma virtude e a obediência é algo natural que segue a partir daí. Sim. Então, não existe aquela questão de tudo que eu mando, meu filho faz instantaneamente. O nome disso é cabo do exército. E o nome disso não é pai, é sargento, né? Então, quando o sargento manda, o cabo imediatamente tem que aderir, senão ele vai ser punido. Não é muito isso que a gente quer, apesar de a gente encontrar um valor bastante grande nesse tipo de disciplina. É muito útil em alguns casos. Não é o tipo de relacionamento que a maioria das pessoas quer ter com os próprios filhos. Então, se você almeja isso, não sei. Eu acho que eu não estou te dando o melhor caminho para esse efeito. O que eu estou falando é o seguinte. Se você deixar claro para a criança, se você der comandos claros, né? Se você deixar claro a sua vontade, der os comandos adequados a ela, reforçar isso de tempos em tempos, aprovar os bons comportamentos, isso entra na rotina e a rotina é o que vai trazer a obediência. É o que vai tornar fácil para aquela criança tomar banho quando você manda, fazer o dever de casa quando você manda, tirar o prato da mesa quando você pede, né? Ir ao banheiro antes de sair de casa para não estar 15 minutos dentro do carro pedindo loucamente para parar. Nossa, isso é o caos, né? Eu não tô com vontade agora, É o caos. Então, uma série de comportamentos que você vai condicionando. Cara, você não está cerceando a liberdade de ninguém quando você faz isso. Por favor, gente. E você tá. E o mais importante, a gente vê hoje crianças muito ansiosas. A gente vê crianças hoje muito confusas, com muito pouco controle do próprio corpo, das próprias atitudes. Quando você cria uma rotina, quando você propicia essa obediência da criança, você reduz muito o nível de ansiedade dessa criança. Você ajuda muito essa criança a ficar mais tranquila, a ficar mais em paz com o próprio corpo, com os próprios pensamentos. Então, o comportamento vai melhorar muito, o conforto, vai ser uma criança mais feliz, mais confortável. E no final das contas, eu acho que é tudo que um pai e uma mãe querem para o seu filho, né? Que eles sejam felizes. Foi deboche, tá, gente? Vamos lá. Quando um pai busca obediência, e aí a gente já falou isso em vários episódios. Um dos melhores, inclusive, que a gente gravou, não lembro o nome, vou procurar e botar aqui na descrição, que é sobre bons exemplos, né? Então, quando você está trabalhando com o seu filho obediência, quando você quer que ele entenda que determinadas atitudes são boas e determinadas atitudes não são boas, ou que a consequência de determinadas atitudes não são boas, você
um bom caminho para você mostrar isso para o seu filho é dando bons exemplos, é permitindo que ele tenha acesso a bons exemplos. E aí a gente consegue isso com boas histórias, a gente consegue isso com boas pessoas que se relacionam com a gente, que estão no seu ciclo de amizades, que estão no seu ciclo familiar. Eu não posso controlar o comportamento do primo. Beleza, mas você tem alguém ali que você consegue dar um melhor exemplo do que o priminho que não se comporta? Isso é bom para a criança, que ela esteja em contato com pessoas que realizam aquilo ali. Porque, para ela, dentro do pano de fundo dela, dentro do que ela entende do mundo, ela vai entender que aquilo ali é bom. Ela vai perceber que aquelas atitudes ali são boas. Então, permita que seu filho tenha contato com bons exemplos. Histórias, pessoas, porque isso faz com que ele perceba o mundo de uma maneira melhor, de um jeito mais, se for para usar palavras bonitinhas, de um jeito mais bonito, que é isso que a gente quer que eles vejam das coisas, né? Então, permitam que seus filhos tenham contato com coisas boas, exemplos, pessoas, livros e por aí vai. E quando não dá certo, e aí é esse ponto que eu queria chegar, quando ele já não obedece, o que fazer, né? Porque a gente sempre fala aqui que sempre dá tempo, nunca é tarde, o seu filho, nunca é tarde para o seu filho, tá tudo certo em relação a isso. Mas tem pai que desiste, né? Tem pai que aquela criança vira o reizinho da casa e, não me obedece mesmo e tá tudo certo, é isso aí, vai fazer na hora que ele quiser. Quando não obedece, como voltar com isso? Como fazer esse caminho de volta aí para a obediência? Não dá para puxar a criança para o seu nível. Você não consegue puxar a criança para o seu nível de compreensão, de entendimento da realidade. Uhum. De alguma forma, você vai ter que descer no nível da criança. Então, a melhor dica que eu posso dar, o melhor conselho que eu posso dar só começa. Começa a fazer do jeito certo agora. Uhum. Identifica onde está o erro, o seu erro, porque é você que está errando. Não foi a criança que decidiu ser desobediente, não foi a criança que fez um plano de negócios e falou, eu vou dominar o mundo com a minha birra. Uhum. Foi você que errou em algum ponto. E é normal. E tá tudo bem. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender isso de diversas formas, em diversos níveis, né? Você hoje, pai, você hoje, mãe, se tornou duas pessoas. Para o seu filho, em algum momento ele vai perceber que você são dois. Ó, construção bonita. Os professores de português enlouqueceram. Vou deixar agora. o recorte aí. Por quê? Porque a primeira coisa que um pai é para um filho é um arquétipo. Ele é o pai. Só que esse pai, que aos olhos do filho é maravilhoso, perfeito, uma figura de autoridade, a fonte de todo o saber, de todo o conhecimento do mundo, também é uma pessoa. E essa pessoa é cheia de falhas. Essa pessoa é cheia de defeitos. Uhum. Em algum momento na vida da criança, essas figuras devem se separar, se separam. Vai ter um dia na vida do seu filho onde ele vai escutar você falando o primeiro palavrão, onde ele vai ver você bebendo ou fumando pela primeira vez, onde ele vai ver você dando uma martelada no dedo ou fracassando em alguma coisa que você tentou fazer. Ele vai ouvir uma história ruim sua em algum momento da vida dele. Isso é praticamente inevitável. Ele vai em algum momento perceber que você tem defeitos. Isso vai causar uma confusãozinha na cabeça dele, né? Tem muita gente que fica na terapia um tempo por causa disso. Mas é importante que você também entenda isso. Que como pai, você tem que tentar ser o melhor pai do mundo. E que você vai ser o melhor pai que você consegue ser. Sim. Né? Mas que você é uma pessoa. Então, em alguns momentos de reflexão, você tem que olhar para você mesmo e, olha, eu errei aqui. Beleza. Eu gritei nesse dia, não devia. Eu estava cansado do trabalho e eu fiquei fazendo um negócio lá, jogando um joguinho no telefone, vendo um negócio na TV, em vez de dar atenção para o meu filho. Não foi legal. Eu deveria ser capaz de me doar um pouco mais. Uhum. E tá tudo bem. E passou. E isso não vai manchar o cristalzinho para o resto da vida.
Isso não vai fragilizar o seu filho, muito pelo contrário. Se não for feito com tanta frequência ou se não for feito intencionalmente, tende a fortalecê-lo. Uhum. A ideia da pedagogia perfeita é muito perigosa na fragilização de crianças. Então, olha onde você errou e começa a fazer certo a partir de agora. Uhum. Tá? Isso é muito importante. Então, se você tem... E aí tem algumas estratégias, né? A gente consegue ir para a parte prática disso. Se você lê, sei lá, Capitão Cueca para o seu filho, se você lê Diário de um Banana para o seu filho, isso é uma boa literatura? Não, não é uma boa literatura. Tem gente que vai defender. Vai dizer, pelo menos está lendo. Está lendo, mas a mensagem é meio dúbia. Né? A mensagem é meio esquisita. Não sei se é o melhor exemplo ou o melhor modelo que a gente deveria oferecer para uma criança. Sou muito mais fã de boa literatura. Cara, mas se você também proibir agora o Capitão Cueca ou o Diário de um Banana, a criança já está acostumada, ela gosta daquilo. Você vai estar só tirando alguma coisa, você vai estar tentando puxar ela para o seu mundo. Faz um jogo com a criança. Lê um exemplar do Diário de um Banana com o seu filho. Mas combina com ele que você vai ler um livro dele e depois juntos vocês vão ler um livro seu. Uhum. Você vai continuar compartilhando aquele momento de leitura com a criança, mas primeiro um livro dele, depois um livro seu. E aí você coloca um Tolkien, um Senhor Boaventura, coloca um Cartas para Papai Noel, coloca um Roverando, de acordo com a idade do seu filho, coloca algum livro de literatura boa, de qualidade, para ler junto com ele. No início, óbvio, é muito mais apelativo ler um livro desses bobinhos de criança que mantém a criança infantilizada. Né? Mas a gente quer desenvolvimento, a gente quer crescimento, a gente quer evolução. Mas você vai ver que o foco daquele momento é o contato de vocês. Uhum. E aí você está aproveitando esse contato que você enriqueceu, né? Que você tornou mais frequente, lendo um livro que já era um livro do costume ali. E agora você está colocando uma boa literatura no lugar. Então, é uma mudança. Não, mas meu filho não lê nem isso. Ele joga videogame. Tudo bem. Combina com ele que vocês vão passar uma tarde juntos, ou 2 horas juntos, ou o tempo que for juntos, e que no primeiro momento vocês vão jogar o jogo que ele gosta de jogar. No segundo momento, vocês vão fazer uma outra atividade que você escolhe. Leva numa livraria, deixa escolher, deixa ver, deixa ter contato. Então, a estratégia é sempre, se existe um comportamento que causa birra, óbvio, se não, aí a gente volta lá nos limites, né? Se não for um comportamento daqueles, o que meu filho gosta mesmo é fazer malabarismo com facas. Aí o problema é outro, mas acredito que não seja o mais comum. Né? Mas olha, não, ele joga demais, ele tem muito, sei lá, ele insiste muito em algumas coisas que ele quer e aí acaba entrando, né, naquela crise, dá aquele chilique, faz aquela birra, se joga. Tenta chegar pelo lado dele na situação e depois você mostra para ele o seu lado. Né? Desce um pouquinho ali para você conseguir mostrar o caminho de volta subindo. Isso tende a ser a forma mais eficiente de você mudar o comportamento. E aí uma dica legal para quem tem mais de um filho é o seguinte: existe uma questão de imitação. Então, se você consegue atingir muitas vezes você consegue levar os outros. Então, se você tem um filho que você gostaria que fosse um pouquinho mais calmo e você tem um outro filho que já gosta de ler, se você sentar para ler com o que gosta, o outro que é mais agitado, em algum momento ele vai ver o que esses caras estão fazendo aí. O que eles estão vendo de tão legal nesse livro? Por que ninguém quer jogar bola comigo agora? E ele vai sentar e vai te dar atenção também. Existe uma explicação para isso dentro da psicologia. Tem um cara chamado Girard, né, que fala sobre o desejo mimético. Então, o ser humano ele tem essa tendência. Quer ver? Hoje em dia, no Instagram, você explora muito a questão dos recebidos. Por quê?
desejo mimético. Que seria legal eu ganhar um tênis desse de presente, seria legal eu ter esse tênis, seria legal... A gente está sempre olhando para o do outro e falando, putz, que legal. Quando você conversa com um músico e ele te explica a música, ele te fala daquela banda que ele gosta e ele fala dos detalhes, das nuances, das mudanças, das coisinhas da música, fala, cara, que maneira essa música. Por quê? Porque você quer ter a mesma experiência, você quer ter o mesmo prazer que ele teve com aquilo ali. Uhum. A mesma coisa funciona com criança. Não estou falando de 2 anos de idade, né? Já estou falando de 6, 7, talvez, a partir daí. Mas a criança, a partir dessa idade, quando ela já está com a afetividade dela mais formada, ela vai olhar para o que dá prazer para o outro e ela vai desejar ter o mesmo prazer. Então, se você consegue mostrar para um dos seus filhos que uma atividade é muito legal, existe uma tendência dos outros usarem aquele irmão como modelo e quererem imitar aquele comportamento. Então, para quem tem mais de um filho, também você não precisa arrebanhar todo mundo de uma vez. Você consegue fazer isso sempre comendo pelas beiradas. Vou fazer só uma observação. Por favor. Lembrar que seus filhos são pessoas diferentes, né? Porque você vai fazer esse comportamento aí mimético para coisas boas e coisas que você queira para os 2 filhos. É só tomar um cuidado, porque a gente vê muito isso na educação infantil, né? Crianças imitando o comportamento de outras crianças. Sim. E a gente precisa, às vezes, dar uma separada, porque mesmo que seja um comportamento bom da outra criança, acaba que existe uma invasão na personalidade. A gente quer desenvolver a personalidade da criança dela, né? Um serzinho único e irrepetível ali. Então, é só esse... Vou colocar 3 pontos aqui, essa então. observação. A gente tem alunos aqui na escola, por exemplo, que adoram jogar bola no prédio com crianças 3, 4, 5 anos mais velhas. Esses alunos, né, eles apresentam um comportamento que não é muito desejável para aquela idade. Uhum. Por quê? Porque eles estão imitando os mais velhos. Então, eles já usam o linguajar dos mais velhos, eles já falam mais palavrão, Sim. Eles já se tratam com mais agressividade, porque um futebol de meninos de 13 anos é diferente de um futebol de menino de 8 anos. Né? Não é a mesma coisa. O nível de fisicalidade é outro, o nível de... E existe, agressividade, gente. Agressividade mesmo. verbal é outro. Então, mas existe a imitação. Existe. Né? A gente também tem casos aqui de alunos que vão... Não vou falar o estilo musical para as pessoas não implicarem comigo, né? Nada contra aqui, não estamos falando de música. Nada contra não, mas não estamos falando de música. Eu vou falar até isso, hein? Né? Mas, sei lá, para onde você vai no seu final de semana para ouvir sua música, seja um pagode, seja um samba, seja um sei lá o quê, levam os filhos num ambiente repleto de adultos. Adultos que estão ouvindo música, adultos que estão comendo churrasco, adultos que estão bebendo. E esses adultos se comportam como adultos. Eles não estão modelando o seu comportamento porque tem crianças presentes. Então, eles vão ver pessoas se embriagando, eles vão ver pessoas brigando, eles vão ver pessoas discutindo, eles vão ver casais apaixonados demonstrando todo o seu carinho e todo o seu afeto, mesmo tendo se conhecido há 45 minutos atrás. Vão ver isso tudo. E isso vai gerar um impacto no comportamento deles. Né? A questão da imitação é a seguinte, né? Quando a gente fala de família, é que o que a criança mais quer, e provavelmente aquilo que faz mais bem para o desenvolvimento de uma criança, é ter contato com o seu pai e com a sua mãe. Sim. Então, quando você encontra uma forma de gerar esse contato, fazendo uma atitude, fazendo uma ação, né, que vai melhorar o desenvolvimento dessa criança, isso é bom no geral, né? E no específico que a gente está falando aqui. Por quê? Porque a gente começou falando de eliminar um comportamento ruim e substituir ele por um bom. Então, a melhor forma que você tem de fazer isso é indo lá na criança, no assunto dela, no desejo dela daquele momento, relacionado com aquela situação, e interagindo com ela ali. Porque ali você vai conseguir mostrar para ela um comportamento melhor e você vai trazer ela com o tempo para esse comportamento desejado.
Boa. Era só uma observação. Bem feita. Existe também, se a gente for parar para pensar eu botei a enquete assim, né? Meu filho não me obedece. E aí, existe um olhar muito para a sua forma, né? O Luciano falou sobre a autoridade. Seu filho não te obedece, isso te frustra ou isso prejudica o seu filho? E por que eu estou falando isso? Muitas vezes, nós adultos colocamos expectativas muito grandes, seja porque a gente viu a família perfeita na internet, seja porque eu comprei o curso e a menina do curso disse que eu tenho que dar 3 palmadas do lado direito e 3 do lado esquerdo. Enfim, a gente coloca expectativa no nosso filho, na criação daquela criança. E aí, quando eu coloco uma expectativa, eu quero que ela se cumpra, né? Eu quero que aquela expectativa seja alcançada. Só que o que eu vejo também, muitas vezes, são os adultos colocando expectativas que não são alcançáveis, né? E são expectativas pro adulto. Então, eu quero que meu filho obedeça porque eu quero. Não é porque aquilo ali vai gerar nele um hábito bom, porque aquilo ali vai fazer com que ele lá na frente faça escolhas boas. Não, eu quero porque eu quero. E aí, quando a gente quer porque a gente quer, eu quero que meu filho seja obediente porque é bonito, porque eu quero estar bem numa festinha e não ser arrancada a minha roupa na festa porque meu filho está fazendo uma birra, eu quero estar bem naquele grupo social. Quando você tem, na verdade, o por trás disso, eu quero que meu filho me obedeça pelos motivos corretos, melhora a expectativa. Você se sente melhor como adulto fazendo a coisa certa pelo motivo certo e não fazendo porque a grama do teu vizinho é rosa e você quer pintar a sua de rosa também. E aí, eu quero que meu filho me obedeça porque eu quero que ele me obedeça. Não é assim que funciona. Então, eu acho que existe um alinhamento de expectativa. O Luciano lá na frente falou sobre os limites e... Cara, quais são os limites da sua casa? Quais são as regras de obediência da sua família, do seu jeito de educar? Óbvio que a gente fala aqui também, né, de não dê escolhas para o seu filho muito pequeno, ele não precisa disso, né? Existe um melhor caminho, mas existe também o caminho da tua casa, existe também o que você acredita como família. Então, se você acredita como família que o seu filho tem que comer junto na mesa com todo mundo no horário correto, isso é uma obediência para você. Se não, se na sua casa primeiro comem as crianças, depois comem os adultos, isso é uma regra para você, para a sua casa, a obediência na sua casa. Então, eu acho que alinhar a expectativa responde a pergunta, sei lá, dá um conforto melhor no coração. Do tipo assim, meu filho não me obedece, mas isso está te frustrando ou isso está prejudicando o seu filho? Isso precisa ser claro na cabeça, porque se só está te frustrando e não está prejudicando o teu filho, tá tudo bem ele não ter te obedecido num determinado momento. Então, as expectativas dos adultos, às vezes, elas são muito mais altas e isso é muito ruim para a criança. Você coloca o teu filho num patamar que ele não consegue alcançar. Isso te frustra, isso te enche o saco e aí torna aquela, porque maternidade é um saco, porque não sei o que é um saco, meu filho é desobediente. E às vezes não é isso, às vezes você só não alinhou direitinho o que seu filho está preparado para te obedecer ou para fazer. Então, eu vejo muitos pais decepcionados e frustrados com meu filho não me obedece, meu filho não faz o que eu quero. Tá, mas... É aquele negócio, né? A gente, quando fala de virtude é o meio, né? Não é nem um lado, nem o excesso e nem a falta. Quando você coloca uma regra na sua casa, quando você quer que seu filho te obedeça, não é a ordem pela ordem, não é a ordem pelo eu quero a minha casa impecável. Não, cara, você tem um filho, sua casa não vai estar impecável. Mas é a ordem pelo melhor, pelo bem-estar daquela família. Então, quando você busca obediência, quando você pensa no que você quer que seu filho te obedeça, busque pelo que é melhor para o seu filho, não pela... Vou usar o termo de novo, pela construção de regra aleatória, porque não faz sentido, é ruim, você exaure aquela criança, você leva aquela criança a uma exaustão de, caraca, minha mãe só me cobra coisas que eu não consigo alcançar ali. Então, eu acho que tem um ajuste de expectativa do adulto em relação ao que ele coloca. Você pode, nesse caso, uma boa dica é comprar um clique e alguns petiscos. Quê? Porque se você quer que ele te obedeça
só por obedecer, você está fazendo um adestramento. Então, petiscos e clique. Boa. Né? Você vai fazer aquele, né, o cliquezinho, né? E aí você vai fazer lá os seus gestos, seus comandos curtos. Senta, deita e vai. É só para gerar essa obediência. Uhum. Porque existe uma grande diferença entre o seu Golden Retriever e o seu filho. Né? O Golden Retriever, ele é um Golden Retriever. Então, se você fala assim, casei, tenho 3 filhos, estou morando numa casa com quintal. Qual cachorro eu compro? E alguém falar Golden Retriever, é uma ótima escolha. Uhum. E você não precisa pensar muito. Por quê? Porque Goldens se comportam como Goldens. Né? Agora, se eu precisar contratar um técnico de TI, proativo, responsável e gentil, e perguntar para alguém de RH, vocês vão me falar, cara, Visconde de Mauá. Vai lá em Visconde de Mauá que você vai achar. Não é assim. Não é assim que funciona. Né? Por quê? Porque seres humanos têm um negócio chamado autodeterminação. Então, diferentes atividades geram na gente diferentes níveis de motivação. Sim. Então, existe o levantar às 6 horas da manhã para ir para a escola. Na maioria dos casos, as crianças fazem isso por um tipo de motivação chamado motivação extrínseca. Elas não querem acordar. Elas podem até querer vir para a escola, mas acordar cedo não é a vibe delas. E se você desse uma escolha, hoje eu prefiro ir para o shopping. Mas minha mãe mandou, eu estou aqui. Minha mãe me acordou, meu pai me trouxe, eu estou aqui. Existe um outro tipo de motivação no extremo oposto, isso é um contínuo, né? Você tem infinitos níveis entre os dois, que é a motivação intrínseca. A motivação intrínseca é aquela que faz o seu filho acordar às 5 horas da manhã para jogar bola, sem ninguém precisar despertá-lo. Uhum. E às 5h15 ele está arrumado e pronto. E né? Te cobrando. E te cobrando. Você falou que ia me levar, tem jogo hoje, tem campeonato. Então, isso é a motivação intrínseca. Ele decidiu que quer e ele quer porque quer. Uhum. Existe afetividade e razão trabalhando em conjunto. Perfeito. Quando a gente está falando da motivação extrínseca, existe razão, mas não existe afetividade. Então, os diferentes níveis disso, você pode ter menos razão e muita afetividade, você pode ter só razão sem afetividade, e você pode ter razão e afetividade trabalhando em conjunto. Uhum. Então, para você saber o que uma criança está motivada a fazer num determinado momento, e se você pedir coisas que ela está motivada a fazer, ela vai ser muito obediente, e se você pedir coisas que ela não está motivada a fazer, ela vai ser bem menos obediente, você tem que entender como é que aconteceu essa construção entre razão e afetividade. Sim. Por isso que eu falei no início que é tão importante esse modelo familiar, essa presença familiar. Porque é justamente essa presença que orienta a construção da razão e que orienta a formação da afetividade. Pensa o seguinte, né? Olha o que a gente faz com os nossos filhos, que interessante. Digamos que seu filho está aprendendo a cozinhar. E o primeiro prato que você ensinou ele a fazer é um macarrão à bolonhesa. Nossa, é difícil, eu ia falar arroz. Que é o seu favorito, é o seu prato favorito. Você quis começar pelo macarrão à bolonhesa. É difícil, Gabi? Não, gente, eu sei cozinhar, mas é porque arroz foi mais fácil. Tá. Arroz seria mais fácil. Não, uma coisa gostosa. Você ama macarrão à bolonhesa e você quis ensinar pro seu filho macarrão à bolonhesa. E ele aprendeu. Fez lá, tá gostosinho e tal. E agora ele fala: mamãe, qual é o próximo prato que você vai aprender, que a gente vai aprender? E você fala: nenhum. Você não pode cozinhar mais nada na vida, porque o meu preferido é macarrão à bolonhesa, você só vai poder cozinhar esse pro resto da vida. Cruel. Né? Mas a gente faz isso. Sim. Sabe quando é que a gente faz isso? Com futebol. A criança percebeu o esporte. Você falou: você tem que torcer pro Botafogo. Não, mas deixa eu ver os outros times. Não. Botafogo. Vai sofrer pro resto da vida essa criança. Se me perguntarem por que eu sou Vasco, eu respondo que meu pai é Vasco. Porque alguém me pregou uma peça, né? Isso. Porque alguém me iludiu um dia. Pois é, exatamente isso. Então, em alguns aspectos, a gente adora explorar essa afetividade junto. Em outros, a gente fala: não. Peraí. Você vai gostar do que eu gosto.
Antigamente tinha muito isso com escolha de profissão, né? Você vai ser o que seu pai foi, você vai ser o que sua mãe é. Família acabou. de advogados, família de médicos. Exatamente. Óbvio que é uma brincadeira, né, com o time e tal, mas isso realmente acontece. Existe um movimento afetivo ali da criança de gostar do esporte futebol. E também existe um movimento ali da criança afetivo de perceber que a família torce para um time e que ela quer torcer para aquele time também. Uhum. Às vezes vai acontecer dela não torcer para o mesmo time dos pais. É possível. Sim. Mas na maioria dos casos o que a gente vê é que essas duas coisas se juntam. Então, você está dando exemplos, você está modelando, né? Você está organizando e modelando o desenvolvimento dos afetos do seu filho, dos gostos, das preferências. Então, quando você tem essa presença, quando você está ali fazendo esse trabalho, e esse trabalho também está sendo feito com a razão, né? Ensinando certo e errado. Sim. Razão, certo e errado. Afetividade, amável e detestável. Quando essas duas coisas se juntam, a gente organiza os 2 poréns do comportamento. Os 2 poréns do comportamento são: eu entendo, mas não sinto. Eu entendo, porém não sinto. E eu gosto, porém não devo. Eu estou dizendo, a razão está desse lado, eu entendo que é bom, mas eu não sinto, mas eu não gosto. Uhum. Do outro lado você tem, eu gosto, a afetividade está desse lado, mas eu não devia. A razão está dizendo não. Né? Esses são os comportamentos que vão definir quem a gente é no final das contas. Sim. Então, o caminho para a obediência é justamente você organizar a afetividade e razão para que o eu entendo, mas não sinto seja algo que a gente consiga, tenha força para realizar várias vezes, comer bem, ir para a academia, ficar uma semana sem tomar café ou tomando banho gelado todo ano para desenvolver a fortaleza. E o eu quero, mas não devia, a gente consiga evitar. Sim. Pô, adoro sair para tomar um negocinho, mas não é para ir hoje porque amanhã eu trabalho. Sim. Adoro comer bolo de chocolate e torta de limão, mas não posso comer depois de toda a refeição. Então, quando a gente organiza, ajuda a criança a organizar essas duas coisas, a gente vai ter crianças muito obedientes. Por quê? Porque a gente está pedindo algo que ela se autodetermina a fazer, que ela se sente motivada a fazer. Grande parte disso depende da ordem, depende da organização da casa. Porque se é costumeiro, se é constante, se torna mais fácil. Se é inconstante, se torna ou nunca se torna fácil, continua sendo difícil. Então, se você... Aquilo que você estava falando, quais são as regras da sua casa? Se você tem regras claras e elas são consistentemente aplicadas, vai ser muito fácil para o seu filho obedecer. Sim. E os seus pedidos, né, aquelas demonstrações da sua vontade, vão parecer naturais e costumeiras para a criança. Se não existe uma clareza da ordem da sua casa, das regras, do que vale e do que não vale, temos 2 resultados: desobediência e muita ansiedade. Então, por que o meu filho está ansioso? Ele dorme todo dia no mesmo horário? Ele come todo dia no mesmo horário? O setting dele muda muito? Né? Como é que é, se é um casal que se separou, como é que é esse regime de visitação? Tá claro para a criança quem vai buscá-la na escola naquele dia? Essa criança tem uma infraestrutura parecida nos 2 lugares que ela dorme, que ela frequenta? Não, casa da mãe, regra da mãe, casa do pai, regra do pai. Beleza, não estou falando isso. Estou falando o seguinte: tem caderno, tem caneta, tem papel, tem uma mesa para estudar, tem uma cadeira confortável? Não tá falando sobre isso, mas eu tô. Tá errado, tá? Casa da mãe, regra da mãe, casa do pai, regra do pai, tá dúbio. Não, mas a gente sabe que é um arranjo possível. Mas mesmo nesse arranjo, precisa ter um mínimo, né? Precisa ter um mínimo de estabilidade para aquela criança. Sim. Né? Então, você não vai
sei lá, de repente já tem 2 famílias separadas que funcionam de formas diferentes. Você não vai conseguir resolver isso. Mas entender que precisa haver uma preservação ali do ambiente daquela criança. Com certeza. Né? Ela precisa ter os livros. Né? Porque se ela só tem computador num lugar e ela se acostumou a estudar com computador, é ruim. Sim. Né? Eu já vi casos, tipo, esqueci o shampoo. O shampoo ficava na mochila da criança, ela levava o shampoo para casa. Cara, você vai ter uma série de intercorrências aí. E por que meu filho é ansioso? Brother, ele não sabe nem se ele vai ter shampoo para lavar o cabelo. É isso aí. Como é que você quer que ele seja outra coisa, senão ansioso, né? Ele não sabe a hora que ele vai jantar, cada dia de um jeito, cada dia num lugar, cada dia numa hora. Né? Num lugar ele tem arroz, feijão, bife, batata frita, no outro lugar ele tem miojo. Não dá para pedir para uma criança absorver isso tudo e te devolver um comportamento estável. Muito tempo que eu não falo isso, mas tem ouro ali no que ele falou do negócio. É sério, gente. Se você chegou até aqui, dá uma voltadinha, escuta de novo, porque tem ouro no que ele falou. E se vocês repararem, é sempre o comportamento nosso, do adulto. Sempre. É do adulto. Então, meu filho não me obedece. O que eu estou fazendo de errado? O que você está fazendo de errado? O que você pode melhorar para que ele consiga? Mas não, é ele que não faz. Não, é você que não está fazendo. Você que não está sendo autoridade. Você que não está atingindo. Então, o movimento é sempre olhar para a gente. É sempre para o adulto. Sempre para o adulto. Então, mas você não escuta o que o seu filho fala? Cara, ele é uma criança, ele não sabe ainda o que ele está falando, ele não sabe organizar esses sentimentos e esses afetos, né? Ele não consegue organizar isso. Então, é sempre pra gente. Última coisa, eu sei que a gente já tá extrapolando o tempo, mas não tem como não falar sobre a consequência das ações. Porque se seu filho não te obedece, ele precisa ter uma consequência disso. Ele precisa haver uma consequência. Então, vou dar um exemplo muito grosso aqui, tá, gente? Tem gente que não é a favor dessas coisas, não, mas a gente não vou entrar nessa discussão. Meu filho não comeu, não almoçou, mas eu vou dar o biscoito no lugar da comida. Cara, isso não é uma consequência boa. Ele não te obedeceu almoçando, ele não sentou para almoçar com você, e você tá dando biscoito no lugar disso. Tá errado. Você tá permitindo que ele se condicione de uma maneira errada. Então, o seu filho não te obedece, mas ele precisa saber que quando ele não te obedece, isso vai ter uma consequência. E a consequência precisa estar relacionada. Por isso que eu falei do cesto de roupa suja lá. Falei, vou tirar o videogame. Cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se ele não botar o prato na pia, o que ele não vai conseguir depois? Ou a refeição que ele vai fazer depois, o prato vai estar lá. Ele vai precisar limpar aquele prato para poder comer depois. Então, a consequência da não obediência precisa estar relacionada com o ato daquele que ele não fez, que ele não executou. Então, não mira a bola, não adianta, não trouxe não sei o quê, vai ficar sem ir para casa da avó. Relaciona, façam coisas relacionadas. Não comeu, você vai comer de novo. Você tem a oportunidade de comer isso de novo depois. Nossa, como vocês são ditadores, pelo amor de Deus. Vai comer o almoço na hora do lanche, na hora da janta, mesmo prato. Ele não conseguiu alcançar aquilo ali. A gente precisa dar possibilidades para que as crianças alcancem aquilo que elas precisam alcançar. Vai comer quente ou frio? Dá para dar uma esquentadinha, né, então, gente? Você tá sendo bondosa pra caramba, você tá sendo um doce. Dá para dar uma esquentadinha. Vamos fazer um exercício. É um exercício, tá, gente? Não é para fazer isso. Mas o que acontece se você tá no refeitório e alguém te liga, é uma urgência, e você tem que atender, e você fica 10 minutos ali com a comida na sua frente, falando no telefone e resolvendo um problema? Você come depois que você desliga. Você come comida fria depois que você desliga. E tá tudo bem. Né? E a criança come comida fria. Né? Não estou dizendo para você dar comida fria pro seu filho, mas se ele não quis comer naquela hora, cara, guarda o pratinho dele. Tô com fome. Beleza, tem seu almoço. Você não almoçou, lembra que você não almoçou? Vamos comer o seu almoço? Precisa estar relacionado, não tem como. Não tem como, não. Não quero tomar banho.
Cara, eu passei meia hora te mandando tomar banho e você não queria. Não vai dar tempo de fazer o que a gente faz depois do banho, que é legal. Exatamente. Né? Então, dá para você colocar consequências naturais em cima das ações do seu filho que não foram aquelas que você pediu, que foram desobediências, que foram birras. Por que é legal fazer isso? Porque na sua vida, e a gente estava falando isso antes de começar a gravar, quando você comete um erro, você vai ter as consequências. Você pode até tentar corrigir esse erro, minimizar esse erro, mas por mais trabalho que dê esse seu processo de correção do erro, em algum momento a consequência chega. Você pode tentar minimizar ela, você pode tentar dizer que não foi bem assim, mas vai acontecer alguma coisa por causa daquilo que você fez. A conta chega, né? A conta chega. Então, já que, metaforicamente, seu filho vai apanhar da vida quando ele errar, às vezes, né, ele vai apanhar de verdade, é uma possibilidade, mas pelo menos metaforicamente ele vai apanhar da vida quando ele fizer alguma besteira, quando ele cometer algum erro. E essa pancadinha da vida está relacionada ao erro que você cometeu, ou ao erro que ele cometeu, nada mais justo do que você já apresente essa dinâmica de agora. Sim. Para a pancada da vida não ser tão surpreendente. Não é que não vai ser difícil, mas não vai ser uma surpresa. Exatamente essa palavra. Não vai ser uma surpresa. E aí vale só... A última coisa, assim, é lembrar que se você não faz... Você, de novo, o que a gente falou lá no início, é abandono. Você não está permitindo que seu filho passe por situações que ele precisa passar. Então, a consequência, ela precisa existir por mais... A gente fala muito isso em atendimento. Dói mais na gente do que neles. Acredite, você sofre mais de tirar alguma coisa do teu filho do que ele. É porque você já viu tudo acontecer. Você sabe, vai sofrer... Então, se fortaleça para que você consiga permitir que seu filho se frustre, que seu filho passe pela consequência natural da ação que ele não fez. Então, tenha sempre em mente, dói mais na gente do que na criança, sempre. E se não está doendo em você está fazendo errado, tá? Coração de pedra, substituiu por uma pedra. Dói, não é legal dizer não para uma criança. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, só passa por isso, só continua. Porque se você para, vai doer em você e aí vai doer nele. Aí vai ter uma hora que vai doer nele. Acredite, não tá doendo tanto quanto dói em você. Se tiver com o coração apertadinho ali na hora, você pensa, peraí, eu fiz o que eu tinha planejado fazer? Fiz. Isso. Esse comportamento, se repetir, é ruim pra criança? Esse novo que eu quis colocar é melhor? Mas ele ficou triste e eu fiquei triste porque ele ficou triste. Normal, vai acontecer. Mas você está fazendo bem para o seu filho. Você está cumprindo o seu papel. Cumprir o seu papel em qualquer área da vida dói um pouquinho. Não é gostoso. Traz um esforço. E o esforço de criar crianças, em parte, é esse. Em parte é ficar acordado de noite, às vezes. Em parte é deixar de fazer alguma coisa que você quer porque você está ali acompanhando um dever de casa. Em parte é ver a criança triste por alguma coisa que você não deixou ela fazer ou alguma coisa que você precisou que ela fizesse, mas que vai ser boa para ela no longo prazo. Isso faz parte do seu trabalho como pai, faz parte do seu trabalho como mãe. Isso me lembra quando eu tenho que dar advertência aqui. Gente, dói. Dói de verdade. Tem algumas situações que eu falo, meu Deus, eu sofro. A Aurinda me chama de mole. Fala, tá mole demais. Mas não tem o que fazer, tem que ser feito para que não aconteça de novo. Então, eu acho que é um pouco desse papel. Acredite que o que você está fazendo ali é necessário naquele momento e que você não vai ter que repetir isso daqui a pouco. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Lembrando que vocês podem falar com a gente pelo Instagram, vocês podem mandar e-mail, tem ainda o cpcastperguntas@gmail.com. E vocês podem se inscrever no canal aqui do YouTube, quem está vendo pelo YouTube, e deixar um comentário que a gente lê todos os comentários e responde também. Beleza? Beleza, até semana que vem. Semana que vem. A gente está numa constância louca. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Pessoal, obrigado. Um Até abraço. a próxima. Fiquem com Deus.